Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos a mais uma aula aqui no sistema respiratório. Essa aqui é uma aula bastante básica, talvez a aula mais básica que nós vamos ter aqui no sistema respiratório, né, que é a aula de pulmões e pleuras, tá? O material que eu preparei para essa aula já está disponibilizado para vocês na página virtual, onde vocês têm acesso lá pelo Blackboard, né? Tem um link para essa pasta, né? E todo esse material já está disponível para vocês, tanto ele completo, né, aqui nos slides, quanto o material de esquemas que vocês podem usar lá como apoio para estudo, tá? Essa aula, né, como eu comentei, uma aula relativamente básica aqui no nosso estudo do sistema respiratório, ela vai ser dividida aqui em 3 partes, tá? Então, nós vamos começar pelo estudo das pleuras pulmonares, certo? O nosso segundo ponto para estudo, que serão os pulmões, propriamente ditos, e os brônquios pulmonares, que serão aqui os últimos segmentos, então, anatômicos, né, dessas vias respiratórias que nós iremos analisar, né, em todo o nosso estudo, certo? Então, vamos começar aqui pela primeira parte, então, do nosso estudo, que são as pleuras pulmonares. O que seriam essas pleuras, né? As pleuras, elas são esses segmentos de tecido fibroso que vão revestir intimamente a superfície pulmonar, tá? Na verdade, as pleuras, elas vão formar um revestimento de todas as estruturas, tanto, né, do próprio pulmão quanto as estruturas associadas a eles. E aí vão entrar os vasos sanguíneos que entram e saem dos pulmões, o próprio segmento inicial dos brônquios, né, que também atravessam as paredes pulmonares, e também as estruturas ao redor dele, como é o caso lá dos ossos, né, e músculos da cavidade torácica, tá? Essas pleuras, elas são divididas em 2 camadas, né, podemos dizer assim. Uma camada que é parietal, porque ela reveste a superfície interna da cavidade torácica, propriamente dito, todas as superfícies, desde a porção diafragmática até a cúpula cervical, lá a nível da primeira costela. Todas elas vão ser revestidas pela pleura parietal. E uma segunda camada, uma segunda lâmina, na verdade, que seria aqui a pleura visceral, que é a que vai revestir intimamente a superfície pulmonar, tá? Nesse pulmão, nessa fotografia desse pulmão que vocês estão observando aí, foi retirada, né, claro, a pleura parietal. Na verdade ela nem conseguiria ter sobrado aqui nesse tipo de dissecação, já que a remoção do pulmão implica na fixação da pleura parietal nos ossos e músculos, né, na permanência dessa camada, a pleura parietal, na parede torácica. E aí sobra aqui na superfície pulmonar essa pleura bastante brilhosa, né? Ela tem uma textura bastante emborrachada, né? Ao toque ela lembra uma borracha, né? Bem opaca e bem antiaderente, né? E muito brilhosa, né? Que é uma das características dela, justamente por ser completamente lubrificada, né, por um líquido que circula no interior do espaço que sobra entre essas 2 lâminas, que é justamente denominado de cavidade pleural, tá? Aquele espaço, então, que vocês estão observando ali no esquema, entre as 2 lâminas que estão rebatidas no esquema do pulmão, representa, então, esse espaço justamente a cavidade pleural, tá? Que é esse espaço virtual, certo? De circulação no líquido pleural, né, que serve tanto para lubrificar quanto a nutrição e permitindo aí o deslizamento dessas 2 pleuras uma sobre a outra, né, evitando ali o atrito da superfície pulmonar diretamente na parede torácica, tá?
Vale salientar que a pleura visceral, ela, ela mantém uma relação tão íntima com a superfície do pulmão que ela chega até mesmo a revestir as superfícies das fissuras que o pulmão possui. Tá? Nessa imagem aí vocês estão observando o pulmão esquerdo e dá para a gente observar bem uma fissura longa, né, que ela possui aí no sentido oblíquo. Esse inclusive é o nome da fissura, né, fissura oblíqua. E a pleura visceral ela também vai revestir então a superfície pulmonar nessas aberturas, né, em todas elas que o pulmão possa ter, independente da sua profundidade, que é o que garante ainda mais a proteção, né, ao próprio pulmão durante aí os mecanismos, o aumento, né, e a diminuição do seu volume durante a respiração. Tá? Uma outra observação é a presença, né, a formação, na verdade, de uma estrutura chamada de hilo pulmonar. Tá? Esse hilo pulmonar ele representa o local onde as duas pleuras, parietal e a visceral, elas são contínuas uma com a outra. Tá? Elas formam aí então um encontro, né, das duas lâminas direto na mesma camada. Né? Isso só ocorre em uma região do pulmão, que é exatamente o hilo pulmonar, né? No local então aqui de entrada, vou apontar aqui, exatamente aqui no local de entrada e saída tanto dos vasos pulmonares quanto das vias aéreas a nível aqui dos brônquios. Tá? Esse esquema então agora tem uma visão frontal para nós observarmos aqui de modo esquemático a disposição aqui então dessas duas lâminas, né? Essa linha externa então aqui ela representaria a pleura parietal, que é aquela que vai revestir internamente aqui a parede torácica, tá? Enquanto que essa lâmina interna que vocês estão vendo aqui, né, em contato com o pulmão, ela representaria então aqui a pleura visceral, que é a que vai revestir então a superfície do próprio pulmão, tá? Essas pleuras, né, tanto a pleura parietal quanto a pleura visceral, elas vão estar, né, literalmente presas tanto na superfície interna da parede torácica quanto a própria superfície pulmonar. Inclusive, né, uma observação que você tem aqui, mais uma delas, né, em relação à pleura visceral, que se dá com o fato de que ela não pode ser dissecada, né, seja numa cirurgia ou no estudo lá da anatomia com um órgão doado, né? Isso porque o contato, né, a continuidade, na verdade, da pleura visceral com a superfície pulmonar ser tão grande, né, que acaba impossibilitando a sua separação, né? E sempre quando há remoção da pleura visceral da superfície do pulmão, se considera sempre, né, que existe ali uma perda também de tecido do próprio pulmão, né, que acaba saindo ali, grudada literalmente a essa pleura visceral. Tá? E ela, somente ela, vai ser subdividida aqui em algumas partes de acordo com o segmento pulmonar que essa pleura está em contato. Tá? Então, coloquei aqui nessa imagem para vocês terem ideia, então, de como seria essa divisão aqui da pleura visceral conforme os segmentos pulmonares. Né? Então, eu tenho lá em cima, aqui em vermelho, a posição da pleura denominada de costal, tá? Desculpem, a pleura cervical, estou olhando para a sequência e pensando na organização. A pleura cervical, tá? Essa que está localizada aqui em cima, com a cor vermelha, certo? Essa pleura cervical é o segmento aqui da pleura visceral que vai revestir o que nós vamos chamar de ápice do pulmão, tá? Que é justamente essa ponta aqui, essa parte mais alta, né, e mais estreita dos segmentos pulmonares, tá? Pleura aqui cervical, ok?
No sentido oposto, né, aqui na cor amarela, está representado aqui o local, né, a região, para uma segunda parte aqui da pleura visceral, que é denominada aqui de pleura diafragmática, tá? Essa pleura diafragmática é o segmento, então, da pleura visceral que vai estar ali formando no revestimento da base do pulmão, né? Que é essa parte mais larga aqui do pulmão, que vai estar aqui em contato direto com o diafragma. Tá? Nós temos ainda a pleura mediastinal, que é essa que está aqui na cor azul, tá? É o segmento, então, medial aqui da pleura visceral, e é aquele que vai revestir aqui a superfície do pulmão no local onde ele entra em contato direto com o pericárdio fibroso lá a nível do mediastino. E lateralmente, né, que seria aqui a representante do maior segmento aqui da pleura visceral, eu tenho a pleura costal, né, agora sim representada então por essa linha na região lateral, mas que também segue aqui para a face anterior e também posterior, né, aqui do pulmão, que aqui vai dar aqui uma volta, né, nessa superfície cônica que é o formato aqui, né, do próprio pulmão, tá? Então, lembrando, 4 partes, 4 segmentos, né, que pertencem aqui a essa pleura visceral, tá? A pleura costal, a pleura cervical, a pleura mediastinal e logo abaixo, então, a pleura diafragmática, né? Lembrando que o único desses segmentos da pleura visceral que formam o hilo pulmonar e, consequentemente, uma estrutura que nós vamos ver lá no pulmão, que é denominada de ligamento pulmonar, vai ser justamente aqui o segmento medial, né, que é a pleura mediastinal, tá? Que é através dela por onde tanto as artérias e veias pulmonares quanto os brônquios acabam perfurando, né, para entrar nos segmentos pulmonares, ok? Uma última observação aqui em relação a essas pleuras se dá em relação aqui aos espaços, né, que ficam entre a pleura visceral e a pleura parietal. Tá? Eu tinha comentado com vocês que esses espaços, de um modo geral, né, são chamados lá de cavidades pleurais. Né? Vai existir uma para o pulmão direito, outra para o pulmão esquerdo. Sendo que existem alguns locais do pulmão em que essa cavidade pleural ela é completamente virtual, tá? Ou seja, há um espaço entre as lâminas, mas não existe um volume real, né, ocupando aquele espaço ali, né, um espaço com vácuo, né? Enquanto que outras regiões esse espaço ele é real, ele existe volume, inclusive com uma maior quantidade de líquido pleural alojado. Né? Esses espaços são os que nós vamos chamar de recessos pleurais. Tá? E existem 2 desses recessos.